e o LY maior vão teórico. E aí depois que eu tenho esses vãos, a gente vai calcular um lambda. Esse lambda é o maior vão dividido pelo menor vão. E aí eu chego então na classificação dessas lajes. Maior que 2, armado em uma direção. Menor ou igual a 2, armado em duas direções. Aí vamos relembrar aqui ou ver pela primeira vez. Colocar LY e LX. Laje armada em uma direção. Significa que a armadura principal está posicionada somente em uma direção. Quem já fez, quem já viu lajes maciças, ela fica paralela a que lado? Ao menor lado. Tá? Então, quando a gente calcula uma laje unidirecional, a gente vai pegar faixas paralelas ao menor lado. Então, quando eu tenho laje maciça, essa minha faixa vai ter uma largura de 5 centímetros e uma altura qualquer. E a armadura vai estar posicionada na parte inferior dessa faixa com 100 centímetros. Sendo assim, essa armadura ela está paralela ao menor vão. Agora, quando eu tenho uma laje armada em duas direções, seria uma laje, vou colocar aqui uma laje quadrada, com lados iguais. Laje armada em duas direções, eu tenho a armadura principal paralela ao menor lado e a armadura principal paralela ao maior lado. Armada em duas direções. Essa armadura principal é a armadura que resiste ao esforço de flexão. Se eu não calcular essa armadura corretamente, o que acontece? Colapso. Então, armada em uma direção, eu vou pegar uma faixa paralela ao menor vão. A armadura principal vai estar paralela ao menor vão. No nosso caso, ela é armada em uma direção. Agora a gente vai para a altura total da laje. Tem uma fórmula que essa é usada por alguns autores, onde eu tenho a altura total é igual à altura útil mais o diâmetro longitudinal mais o cobrimento nominal. Onde essa altura útil tem que ser maior ou igual a lambda, que é igual ao menor vão, dividido por π2, π3. O π2 ele está relacionado ao tipo de vinculação dessa laje. No nosso caso, as lajes nervuradas têm as bordas o quê? Simplesmente apoiadas. Tá? Então, o nosso π2 vale 1. O π3 ele leva em consideração o aço. No nosso caso, o nosso aço estrutural é o aço Ca50. Então, como a gente tem o nosso menor vão, que vale 2,50, né, no nosso exemplo, como a gente tem o nosso menor vão, que vale 2,50 metros, tem o π2 e o π3, a gente acha a altura útil. Agora a gente precisa do diâmetro longitudinal e do cobrimento. O cobrimento, ele é de acordo com
centímetros, dividido por 1, que é o nosso PC2, vezes 17, PC3. Então, nossa altura útil tem que ser maior ou igual a 14,71 centímetros. Nossa. O quê? Centímetros. 250 centímetros. Aqui, ó. Esse, uma pergunta, esse lambda que aparece ali, não é do resultado aqui dessa LX dividido pelo Y? É o menor valor? Logo, a nossa altura total é o D, 14,71, mais os 2,50 centímetros do comprimento. E o diâmetro longitudinal? A gente nem calculou ainda, né? A armadura nem está no início da laje. Como é que a gente sabe? A gente pode arbitrar esse valor inicial. A gente supõe que ele vai atingir o máximo de diâmetro e depois, se der muito diferente, a gente vem recalculando. Tá? Geralmente, para lajes, o diâmetro máximo que a gente coloca é de 10 milímetros ou 1 centímetro. Por isso que eu tenho 1 dividido por 2, considerando aqui o diâmetro. Tá? Então, nossa altura deu 17,71 centímetros. É óbvio que a gente vai trabalhar com múltiplos de 5, mas tem outro detalhe aí também. É importante observar o elemento de enchimento que você vai utilizar. Então, tem que ver se a gente tem a altura compatível com a altura que a gente quer. No nosso caso, é um bloco EPS. Então, os blocos EPS, geralmente, eles têm altura múltiplos de 5. Vamos calcular, então, a nossa largura colaborante. Para a gente calcular a nossa largura colaborante, a gente precisa definir a altura, a largura da nervura e a altura da mesa. Então, segundo a norma, a espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das nervuras e não menor que 4 centímetros. Então, também é necessário saber que tipo de piso é. Se for forro, geralmente faz tubulações mais pesadas. Se for de banheiro, a gente tem a tubulação do banheiro que é maior. Nesse nosso caso aqui, como a gente não tem uma definição, a gente vai adotar o mínimo, tá? Como a gente está atrás de múltiplos de 5, a gente adota a altura da mesa de 5 centímetros. Já que no item 2 ele diz que o valor mínimo absoluto da mesa deve ser 5 centímetros quando existirem tubulações de diâmetro menor ou igual a 10 milímetros. Então, como não tem muita informação, vamos dizer que a nossa laje é aquela básica que só passa tubulação elétrica. A espessura das nervuras não pode ser inferior a 5 centímetros. Nervuras com espessura menor que 8 centímetros não podem conter armadura de compressão. Então, diante desses dois itens, 3 e 4, a nervura que a gente inicialmente vai adotar é de 10 centímetros. É o cálculo inicial. Pode ser que eu esteja errado e eu tenha que fazer de novo? Pode. Então, eu tenho a mesa de 5 centímetros. A nossa altura total
total deu 20. Então, a altura da nervura, que é a mesma do material de enchimento, 15 centímetros. A distância, a largura das nervuras, 10 centímetros. O comprimento entre uma nervura e outra é de acordo com a largura do material de enchimento. Tá? Mas vamos lembrar que a gente quer cálculos mais simplificados. Então eu tenho que lembrar que a distância entre o eixo das nervuras, interessante que seja menor ou igual a 65 centímetros. Porque aí eu não preciso ver a flexão da mesa. Tá? Então eu tenho 10 dividido por 2, 5, mais 50, 55, mais 10 dividido por 2, 60. Largura da nervura, a nossa altura da mesa. Aí a gente tinha a altura total e conseguiu achar a altura da nervura. A nossa largura colaborante é o menor valor entre 0,5 de V2. V2 é a distância da face das nervuras, ou seja, a largura do material de enchimento, ou 0,1 de A. Como é uma laje biapoiada, ou seja, tem as bordas apoiadas, esse A é uma vezes o comprimento, menor comprimento. Então dá 25. Então nosso B1 é 25. Logo, a largura da nervura, a largura da mesa é a largura da nervura mais 2 vezes B1. A largura da nervura é 10, 2 vezes 25, 60. Tá? Geralmente, a largura colaborante é igual à largura entre o eixo das nervuras. Significa que, a partir de agora, a gente vai dimensionar uma seção T em concreto armado. Tá? Então eu tenho uma mesa com 60 centímetros de largura, uma nervura com 10 centímetros de largura, a altura da alma da nervura 20 centímetros e da mesa 5 centímetros. Não podemos esquecer que essa lateral esquerda e direita está preenchida. Por quê? Pelo material de enchimento. Tá? Então eu peguei uma faixa da minha viga, da minha laje nervurada, uma faixa com quantos centímetros? 60. E vou calcular. Então, nosso objetivo a partir de agora é achar a armadura de uma viga com seção T. Para a gente calcular as armaduras, a gente precisa calcular as nossas ações, né? E aí a gente tem basicamente dois tipos de ações. A permanente, lembrando que na permanente é peso próprio, né? Só que aí a gente tem dois materiais, o concreto armado, que é a nossa mesa e alma, e a gente tem o material de enchimento. A gente também tem um revestimento superior e inferior. E a gente tem a nossa ação variável. No nosso caso é o escritório. Depois que eu calcular as cargas, eu vou calcular os esforços solicitantes. Quais são os esforços solicitantes? Momento fletor e esforço cortante. Depois que eu fizer o cálculo desses esforços, eu vou poder calcular a armadura. E aí a gente vai voltar a usar a nossa tabela KC e KS. Então, primeiro
das ações atuantes. Vamos começar pelo peso próprio. Mesa, 60 é a nossa largura da mesa e a altura 5 centímetros. Vou fazer a conversão de unidades para metro, porque o peso específico do concreto armado é 25 kN por metro cúbico. Então, como eu quero o peso próprio de uma laje, só que nesse caso a nossa laje foi transformada em viga, então eu quero o peso próprio de uma viga, vou pegar a espessura 0,05 vezes a largura da mesa 0,60 vezes 25, tá? Então, o nosso 25 aqui é o peso específico do concreto armado. Vou fazer o mesmo processo para nervura, ou alma, né? Largura da nervura, altura da nervura vezes o peso específico do concreto armado. E eu não posso esquecer que eu tenho enchimento. O nosso material de enchimento é bloco PPS. O peso específico dele é 0,25. Então eu peguei a altura da alma, que tem 0,15, vezes a largura do PPS, tá? Então aqui eu tenho 60 menos 10, 50, né? Tem 25 para cada lado. Continuando, agora eu tenho o revestimento. Então, eu tenho um revestimento inferior com argamassa de gesso, peso específico de 12,5 kN por metro cúbico, com espessura de 1,50. Também tenho uma camada de regularização com trapiz em argamassa de cimento e areia, peso específico de 21 kN por metro cúbico, com espessura de 2 cm. E um piso de granito com peso de 0,84 kN por metro quadrado, já inclusa a argamassa de assentamento. O gesso está na parte inferior. Eu vou pegar a espessura do gesso e multiplicar pela largura da mesa. Tá? Lembra, a gente está trabalhando com uma faixa de 60 centímetros. Então, quando eu observo o gesso, ele vai estar agarradinho nesses 60 centímetros. Tá? O contrapiso, na parte superior. Eu tenho a espessura do contrapiso, novamente, eu só vou ter contrapiso, aquela nossa nervura ali de 60 centímetros, vezes o peso específico do contrapiso. Atenção que o piso, ele já está com um peso em quilonewton por metro quadrado. Logo, a única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar por 0,60. Porque eu tenho 1 metro de largura de colaborante? Não, eu só tenho 60 centímetros. Tá? Então, aqui é por metro quadrado. Se eu tivesse 100 centímetros, eu estava no peso direto. Assim eu chego com peso permanente de 2 kN por metro. Tá? Nosso peso permanente está ali chamado de G, tá bom? Agora a gente vai para nossa carga variável. É uma laje com utilização de escritório. 3 kN por metro quadrado. A gente tem metro quadrado? Não, porque a gente só tem 60 centímetros de largura. Então, eu vou ter que pegar esse 3 e multiplicar por 0,60. Tá? Então, na hora dos cálculos, é isso que diferencia de uma laje maciça, para quem já viu laje maciça, né? A gente não trabalha com aquela faixa de 100 centímetros. Então, a gente precisa pegar a carga variável e multiplicar pela largura colaborante, tá? Porque ela não é mais 100 centímetros. Logo, nossa carga permanente e a nossa carga, somando com a nossa carga variável, que dá um total de carga de 3,80 kN por metro. Agora que a gente tem as nossas cargas, né, a nossa carga total, a gente pode calcular os nossos esforços, momento fletor e esforço cortante.
apoiada com pontos teóricos de 6 por 2,5, com uma carga de 3,80. É uma viga biapoiada com vãos teóricos de 6 por 2,50. Então, essa nossa borda é apoiada, essa nossa borda é apoiada. Eu tirei uma faixa de 60 centímetros. Então, eu só vou pegar essa faixa aqui, ó, de 60 centímetros. Então, quando eu faço a nossa representação para o cálculo dos esforços, apoio e vão. 3,80 kN é distribuído. Uma viga com seção T biapoiada com carregamento uniformemente distribuído. Qual é o momento máximo de uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído? QL ao quadrado sobre 8. QL ao quadrado dividido por 8. E o cortante máximo? QL sobre 4, por 2. QL dividido por 2. 2. Tá? Então, a nossa carga a gente já tem 3,80. E o nosso vão? O menor vão. Carga vão ao quadrado dividido por 8 no momento. Carga vezes o vão dividido por 2. A gente tem o cortante. Cálculo das armaduras necessárias. Lembra? Viga T. O que a gente precisa fazer? KC é igual a largura vezes altura útil ao quadrado dividido pelo momento solicitante de cálculo. A gente começa dizendo que ela é falsa. O cálculo vai dizer se a gente está certo ou não. Quando eu digo que ela é falsa, ela deixa de ter uma seção T e passa a ser uma seção retangular, cuja largura é igual à largura colaborante à largura da mesa. Por isso que a nossa fórmula KC começa com a largura colaborante vezes a altura útil ao quadrado dividido pelo momento solicitante. Quem é a altura útil? A altura útil é igual a altura total menos o diâmetro longitudinal menos o comprimento. A gente tem a altura total e a gente tem o comprimento. A gente não tem o diâmetro longitudinal. Então a gente vai utilizar de novo o arbitrado, né? 10 milímetros ou 1 centímetro. Então 1 dividido por 2. Então nossa altura total nossa altura útil é de 17 centímetros. Quando a gente calculou os esforços solicitantes, a gente majorou alguma coisa? Não. Então agora a gente vai precisar majorar. Por quê? Porque a gente está calculando para o estado limite último, né? A gente ainda está com medinho. Então, a gente ainda está atrás das armaduras. A gente precisa calcular, majorar tudo que é solicitante. Então, eu vou pegar o meu momento, multiplicar por 1,4 e como a tabela eu só posso entrar com momento em quilonewton vezes centímetro, eu vou multiplicar por 100. Então, pegando ali a nossa largura colaborante, que tem 60 centímetros, vezes nossa altura útil, 17 ao quadrado, dividido por 415,80, eu tenho 41,7. O nosso material é de concreto C25, FCK de 25 megapascal e aço CA50. C25, o mais próximo é 41,5, beta X 0,02. É muito baixo, então vamos pegar logo o KS, que é 0,023. Aí vamos confirmar, né? 0,02 vezes 17 é 0,34. É muito menor que a altura da mesa. Então é uma seção T falsa. Glória a Deus, Senhor, porque
eu já posso calcular a armadura. Certo? Quando eu considerar o cálculo da armadura, eu vou considerar como se fosse uma seção retangular. Então, a minha armadura passa a ser KS, por isso que eu já peguei lá o 0,023, multiplicado pelo momento solicitante de cálculo, aquele já majorado, 415,80, dividido por 17. Eu tenho o valor de 0,56 centímetro ao quadrado por metro. Aqui começa a diversão. A gente precisa verificar as disposições construtivas. A armadura mínima e a armadura máxima. A armadura calculada ela tem que ser maior que a armadura mínima e menor que a armadura máxima. Cálculo da armadura mínima para flexão. Para armaduras negativas, eu tenho a armadura negativa de laje, a armadura positiva de laje armada em 2 direções e a armadura positiva principal de laje armada em 1 direção. No nosso caso, a nossa laje é armada em 1 direção. Então, o nosso caso é esse último caso. A nossa armadura tem que ser maior que a armadura mínima, onde eu tenho um rho mínimo. Esse rho mínimo, ele é dado de acordo com o FCK e de acordo com a forma da seção. Eu tenho seção retangular, T, mesa comprimida, T, mesa tracionada e circular. A nossa seção é T. A mesa é tracionada ou é comprimida? Mesa comprimida. Comprimida. Né? Momento fletor positivo, o nosso T está na posição correta, então está comprimido. Qual é a nossa FCK? 25. Então, o nosso rho é igual a 0,15 ou 0,150. Esse 0,150 é por cento, tá? Então, é 0,150 dividido por 100. A armadura máxima é 4% da largura da nervura vezes a altura total. A armadura secundária, que é a armadura que vai ficar na mesa, ela é o maior valor entre 20% da armadura principal, 0,90 centímetro ao quadrado por metro, ou a metade da armadura mínima. Eu calculei 0,56. Quando eu calculei essa armadura, utilizando a tabela KC e KS, ela se chama armadura calculada. Existe a armadura efetiva. A armadura efetiva é aquela que eu vou levar para a obra, ou seja, são quantas barras, de quantos diâmetros que eu tenho. Tá? Então, vamos ver a nossa calculada primeiro. Ela tem que ser maior que a mínima e menor que a máxima, antes de ir para uma tabela e escolher o diâmetro. A armadura mínima é igual ao rho mínimo, aquele nosso 0,150%, vezes a área de concreto. Tá? Então, eu vou pegar a área de concreto. A área de concreto aí é uma seção T, por isso que eu tenho a largura colaborante menos a largura da nervura, então eu considero só a mesa, vezes a altura da mesa, mais a largura da nervura vezes a altura da nervura. Tá? Então, estou pegando só a área de concreto, ou seja, só a área da seção T. 0,68 centímetro ao quadrado por metro. 0,56 é maior ou menor que 0,68? Menor. Então, vamos ficar esperto. E a máxima? 4% da largura da nervura vezes a altura total. Largura da nervura 10, altura total 20. 8 centímetros ao quadrado por metro. Como vocês falaram, a nossa calculada é menor que a mínima, então eu vou adotar a mínima, 0,68. Ela é menor que a máxima? É, então tá de boa. Vou agora escolher o meu diâmetro máximo. O diâmetro máximo para essa laje é igual à altura total dessa laje dividido por 8. O diâmetro das barras é em milímetro. Então vou pegar o meu 20 centímetros, que é a nossa altura total, e transformar para milímetros. Então 200 dividido por 8, 25. Diferentemente da laje maciça, eu não uso tabela de laje, eu uso tabela de vigas. Por quê?
quantidade como se fosse uma viga. Eu tenho 0,68. Duas barras de 8 milímetros. Por que eu escolhi duas barras de 8 milímetros? A área efetiva, ou seja, a área para essas duas barras de 8 milímetros é 1 centímetro ao quadrado. É maior do que a que eu calculei. Então tá ok, tem que ser maior. Maior ou igual. Além disso, aqui, como eu já mostrei para vocês, essa tabela, tem a largura mínima para poder caber essas armaduras. Então eu tenho um concreto com brita 1 e brita 2. No nosso caso, quando eu tenho um concreto com brita 1, eu preciso de uma largura de 9 centímetros. Com brita 2, 10. A nossa largura da nervura é quanto? 10. Então cabe essas duas barras de 8 milímetros com folga para passar o vibrador e com folga para deixar o nosso cobrimento. Tá? Temos então a nossa armadura efetiva de 1 centímetro ao quadrado. Duas armaduras de 8 milímetros. E a secundária? 20% da armadura principal, 20% de 0,68. Né? A gente calculou 0,56, ficou abaixo do mínimo, então eu vou ter que adotar como principal quem? A mínima. Ou 0,90 ou 0,5 do mínimo, né? A metade da armadura mínima. Então qual é o maior valor aí? 0,90. Geralmente dá 0,90. Tá? A armadura de distribuição, ela está na mesa. A mesa é maciça, é como se considerasse uma laje maciça. Para a mesa, essa armadura de distribuição, ela vai ter que ser em malha. Tá? Então, eu vou ter que utilizar uma tabela para laje maciça para achar. Quando eu for utilizar essa tabela, eu preciso calcular o espaçamento máximo e mínimo. O mínimo para uma laje é 10 centímetros. E o máximo, 2 vezes a altura da laje, que no nosso caso ela vai ter uma altura total de 20 centímetros, ou 20 centímetros, o menor valor. Então, no nosso caso, o espaçamento máximo é 20 centímetros. Então, quando eu entro numa tabela, eu tenho que trabalhar nessa faixa de espaçamento entre 10 e 20. Nossa armadura é 0,90, então eu tenho que escolher uma armadura. Vou pegar diâmetro de 6,3 a cada 20. Professora, mas tem um bem ali, igual a 0,92, 4,2 a cada 15. Por que a senhora não pegou? 4,2 é um diâmetro muito pequeno, né? Essa armadura, ela vai ficar na parte superior da laje. Então, vai ter gente caminhando em cima dela. E aí ela vai mudar de posição, ela vai entortar, vai acontecer tudo com a bichinha. Então, é melhor a gente pegar um diâmetro um pouquinho mais consistente, tá? Você pode escolher até o de 5 milímetros, dependendo do porte da obra. Tá? Se for uma laje de piso, é melhor 6,3. Se for uma laje de cobertura, um pouco trabalho, pode ir no 5. 4,2, não. Armadura de cisalhamento. A gente vai calcular como se fosse uma laje. É o mesmo processo que a gente já viu quando a gente estava calculando torção. Né? Então a gente precisa dos nossos resistentes. Então o nosso solicitante de cálculo tem que ser menor que o resistente. No solicitante de cálculo, a gente precisa pegar nosso cortante e multiplicar por 1,4. E o nosso resistente? Ele é igual a 1 menos o FCK dentro do parêntese em megapascal. Repitam comigo. Dentro do parênteses em megapascal. Tá rindo, é? Vou colocar na prova. Eu não errei isso aí. Fora do parêntese, Divide por 10. coloca uma vírgula, tá? Por favor. Vezes a largura da nervura vezes a altura útil. Notem que quando eu faço o cisalhamento, eu pego a largura da
nosso solicitante é muito menor que o nosso resistente, não há esmagamento da biela. Então vamos verificar se é necessário ter armadura transversal. Para isso a gente vai pegar o nosso solicitante de cálculo e comparar com o resistente. No resistente a gente tem a tensão cisalhante resistente, a gente tem o ρ1 e o coeficiente K. A tensão cisalhante resistente é igual a 0,25 vezes resistência à compressão à tração direta do concreto. Tá? E o nosso ρ1 é a nossa área de aço efetiva dividido pela largura da abertura desses altura úteis. Efetiva é a quantidade de barras que eu escolhi. Eu escolhi 2 barras de 8 milímetros. E essas 2 barras tinham uma área de quanto? De 1 centímetro quadrado. Por que a gente coloca aqui a área efetiva? Aqui a gente está buscando se é necessário ou não ter armadura transversal. Um dos mecanismos de ruptura do esforço cortante é o efeito pino da armadura transversal. Certo? Então, a gente precisa saber o que realmente vai passar pelo esforço cortante, tá? O diâmetro dessa armadura. Por isso que a gente já pega a efetiva. O coeficiente K é 1,6 menos D. D vai estar em metros, tá? E tem que ser maior ou igual a 1. No nosso caso, o nosso solicitante é menor que o resistente, não há necessidade de armadura transversal. Com isso, a gente definiu a nossa seção transversal. A gente tem a nossa altura total de 20 centímetros, a gente tem a nossa altura da mesa de 5, a nossa largura da alma da abertura de 10 centímetros. A gente calculou também a armadura principal, com 2 barras de 8 milímetros, e a gente calculou a armadura de distribuição, barras de 6,3 a cada 20 centímetros. A gente também calculou as nossas cargas permanente e variável, somando aí as duas a gente tem a total. Com isso, a gente tem estado limite último. A nossa viga até aqui não vai cair. Só que o dimensionamento de uma estrutura de concreto armado está baseada em 2 estados limites. Quais são eles? O último e o de... Agora eu preciso verificar se essa minha laje vai atender ao estado limite de serviço. Quais são os estados limites de serviço de uma laje? Fissura e flecha. A flecha, a gente tem a visual, que é o deslocamento, né? Será que a nossa laje vai ter uma barriguinha dessa quando eu tirar o escoramento? Oh Deus, espero que não. E com a flecha a gente também calcula a vibração. O que é a vibração? Nada é mais do que a carga fazendo esse movimento. Ou seja, a flecha na sua posição total e voltando e tirando. Com esforço, sem esforço. E aí vibra. Tá? Por isso que na vibração a gente considera a flecha. Então, na aula que vem, a gente vai calcular o estado limite de serviço.